Amém? Aleluia. Boa noite, amados. Graça e a paz, amém? Aleluia. Vocês estão descobrindo que a voz de vocês não estão saindo na gravação agora? Aleluia. Mas ainda aparece um pouquinho, amém? Seus amém ainda estão sendo ouvidos. Aleluia. Que maravilha, amados. Estamos aqui nessa noite mais uma vez para experimentar um pouco mais do poder de Deus em nossas vidas, amém? Desfrutar um pouco da presença gloriosa do Senhor nesse lugar e buscar na sua palavra as instruções que Ele tem para o nosso viver, para o nosso modo de vida, a vida cristã, amém? Nós somos um povo de Deus, nós somos um povo escolhido, e esse povo escolhido, Deus separou instruções preciosas, modo de viver, modo de falar, amém? O cristão, ele tem que se adaptar, ele tem que se enquadrar na nova realidade da nova criatura, amém? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura tudo se fez novo. Então, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de andar, tudo se faz novo, amém? Na nossa vida. Primeiro o espírito é recriado, e aí a nossa alma vai sendo mudada, e os nossos comportamentos, a nossa maneira de pensar também. E isso é o que deve acontecer para o cristão, para que ele possa viver uma vida, poderosa em Deus. E nessa noite, amados, eu tenho algo maravilhoso para compartilhar com você, amém? Aleluia! Instruções poderosas. Então, essa noite eu quero trazer uma instrução sobre manifestação ou mover do Espírito. Amém? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Ele habita em vós e estará em vós. Amém? Para sempre. Até que Jesus volte. Então, amados, veja que se Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco, até a consumação dos tempos, tudo o que nós precisamos é entender por quê, para quê e como nós devemos desfrutar do poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo do Senhor, ele é o poder de Deus para nós. Amém? Você crê assim? Então nós somos uma igreja, amados, que nós cremos no poder da palavra e no poder do Espírito Santo. Amém? Não somos capenga, como diz o ditado popular por aí, Nós não somos de um pé só. Nós andamos baseado na palavra e baseado também no Espírito. Nós temos esse equilíbrio e graças a Deus por isso. Porque se nós olharmos apenas para a palavra, apenas para a letra, nós podemos de repente enfraquecer. E se nós também decidir andar só pelo Espírito, só pelo mover, pelas manifestações do Espírito, isso também se torna algo perigoso para as nossas vidas. Mas o bom mesmo é que a gente venha a ter o equilíbrio, ok? Então nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos nas manifestações do Espírito Santo. Mas, amados, nós precisamos entender da maneira correta o que é o mover, o que é o manifestar do Espírito, amém? Sabe, amados, tem se espalhado pelo meio cristão, pelo meio pentecostal, algumas coisas que não estão de acordo com a palavra. E nós precisamos entender isso direitinho. E por conta disso, um outro lado, uma outra parte da igreja tem deixado de desfrutar disso. Por não entender como isso funciona ou não crer que é dessa forma, não foi buscar a forma certa de como deve se comportar ou de como usufruir de algo tão maravilhoso que Deus nos proporcionou aqui nessa vida, enquanto nós estamos aqui nessa terra, ok? Então tem igreja que exagera um pouco nos moveres, nas manifestações, outros engessam completamente e não crê de forma alguma nisso mais, tem deixado isso de lado, mas eu creio, amados, nós cremos plenamente à luz da palavra que as manifestações do Espírito são para nós ainda hoje, ok? Glória a Deus! Então, nós precisamos entender um pouco sobre isso, e o apóstolo Paulo, ele fez questão de escrever, na carta aos Coríntios, ele encontra naquela igreja, o povo entendeu o que eram as manifestações do Espírito, porém, eles estavam exagerando na dose, eles estavam fazendo as coisas de uma forma meio que fora da palavra, e Paulo precisou trazer instruções preciosas
para que eles pudessem, né, agir da melhor forma possível. E nessa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, o que o apóstolo Paulo instruiu para os coríntios, está valendo para nós até hoje, ok? Então, primeira coisa que nós devemos entender, a ação do Espírito Santo ou o mover do Espírito Santo. Nós conhecemos à luz da palavra, à luz das Escrituras, sobre duas obras do Espírito Santo sobre o homem, ok? Uma é o Espírito Santo dentro e outra é o Espírito Santo fora. Para entendermos já nessa noite, amados, para que você venha a entender, experimentar dessas coisas, existe o primeiro passo, tem que ser dado, né? É o dom do Espírito Santo, que é o novo nascimento. Através do novo nascimento, o seu espírito é recriado e o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele tem uma função: regenerar o nosso espírito, amém? E transformar o nosso caráter. Então, a função do Espírito Santo dentro do homem é para regeneração do espírito e a transformação do nosso caráter. Mas o Espírito Santo sobre nós, ele tem um papel fundamental, amados, que é o revestimento de poder e a revelação do poder de Deus na nossa vida. Agora, a revelação desse poder de Deus na nossa vida não é para você. Aleluia! Glória a Deus! Chegando mais gente aí. Então, o Espírito Santo dentro é para regenerar o nosso espírito e transformar o nosso caráter. Mas o Espírito Santo sobre, ele tem a finalidade de nos revestir de poder, mas revelar o poder de Deus através da nossa vida. Então, o que é que eu entendo à luz das Escrituras? Que o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, em nossa vida, amados, ele tem um fim específico. E nessa noite eu não vou falar do Espírito Santo dentro, mas eu quero falar dos dons do Espírito, que vem através, né, do Espírito Santo sobre. Uma vez que você recebe o batismo no Espírito Santo, você passa agora a receber, através do Espírito, dons espirituais. Para quê? Para um fim proveitoso. Diga, para um fim proveitoso. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui bem direitinho, os dons espirituais, eles não são para te encher de poder, para mostrar que você é isso, que você é aquilo. Não, ele tem uma finalidade de mostrar o poder de Deus, revelar o poder de Deus através das nossas vidas. Então, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, são ferramentas que o Senhor disponibilizou para nós. Eu posso dizer que seria algo que Deus quer fazer através de uma parceria com você. Amém? Os dons do Espírito Santo, para que ele possa operar, ele precisa de mim e precisa de você. Ok? Então, ele vem sobre nós para que nós possamos agir debaixo da unção, debaixo do poder de Deus. E tudo isso começa com o novo nascimento. Como eu estou falando para cristão, para todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram a vida para Jesus, né? Algo começou a ser mudado na sua vida através do novo nascimento. Lá em João capítulo 20, no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E esse receber do Espírito Santo aqui é o que nós chamamos, né, do Espírito Santo recriado dentro de nós. O sopro de vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Jesus, ele veio trazer para nós vida e vida eterna. Uma vida abundante, ou a vida zoe, a vida de Deus, agora implantada em nós. Amém? Através do seu Espírito. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo, que é uma das coisas que nós vamos começar a falar aqui para você entender, a Bíblia chama isso de o dom do Espírito Santo, que é o revestimento de poder.
o que está escrito lá em Atos, né? O propósito do revestimento de poder não é o falar ou orar em línguas, não tem a ver exatamente somente com isso, mas revestir-nos de poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Entenderam isso? O batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito. O propósito do batismo no Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo, é bem parecido com os dons espirituais, mas ainda não é os dons espirituais dos quais nós vamos falar. Ele tem um poder de nos revestir de poder para que nós possamos ser testemunhas de Jesus aonde nós estiver, em qualquer lugar na face da terra. Amém? Então vamos entender isso direitinho? Tem gente que pensa, amados, que o batismo no Espírito Santo, o propósito dele é orar em línguas. O orar em outras línguas, boa noite, sejam bem-vindos. O orar em línguas é a evidência, preste atenção nisso, o orar em línguas é a evidência de que você recebeu o batismo no Espírito Santo, ok? O propósito é outro. O propósito é nos revestir, nos capacitar de poder para sermos testemunhas de Jesus. Entendido isso? O orar em outras línguas é a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Mas nós podemos também ver a evidência do batismo no Espírito Santo através dos dons espirituais. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Por quê? Veja que é algo bem interessante. Os dons espirituais, inclusive, ele vai falar sobre falar em outras línguas. E o dom do batismo, ele fala que a evidência é orar em línguas estranhas, ou também outras línguas, como é falado. Mas nós vamos ver que são duas coisas diferentes. Uma é o revestimento de poder e o outro são os dons espirituais. Pastor, como eu sei qual a diferença entre isso? É que o orar em outras línguas, você determina quando faz. Ok? Jesus disse que isso seria um sinal que acompanharia aqueles que crescem no seu nome. Então, qualquer um de nós, em qualquer lugar, em qualquer momento que você quiser, você pode orar em línguas, ok? Uma vez que você foi batizado no Espírito Santo, recebeu o revestimento de poder, qualquer momento, qualquer hora do dia, em qualquer lugar, você pode orar em outras línguas. Já os dons espirituais, você não determina a hora que você vai fazer, ou que você vai operar, que você vai agir. É o próprio Espírito Santo quem determina, é Ele quem dá conforme Ele quer. Nós vamos ver isso à luz da palavra, e para que nós venhamos a entender direitinho, eu quero que você abra a sua Bíblia já lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Como eu falei, amados, a igreja de Corinto, ela entendeu sobre os dons espirituais, e eles estavam operando nos dons espirituais de uma forma maravilhosa. Porém, existiam algumas coisas lá que nós vamos ver à luz da palavra. No capítulo 12, Paulo traz as instruções de o que é os dons espirituais. E no capítulo 14, que nós não vamos chegar lá, mas eu só vou mencionar isso aqui, ele traz instruções, né, de como se comportar diante de uma manifestação do Espírito. Primeira Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Todos acharam? Glória a Deus. O Senhor é bom. Então, amados, isso aqui é para a igreja do Senhor. É algo precioso, e eu tenho visto nos últimos tempos, nesses últimos dias, né, em que a gente observa o comportamento da igreja, a gente tem visto muito pouco a igreja operar nos dons espirituais, fluir nos dons espirituais, usar os dons espirituais. Então, amados, eu
venho a crer que alguma coisa está faltando. Se é falta de entendimento, se é falta de conhecimento acerca disso, hoje você vai começar a entender. Porque eu tenho desejado, amados, da igreja poderosa em Cristo Jesus, operando debaixo dos dons espirituais. Amém? Afinal de contas, você é espiritual, ok? E o apóstolo Paulo aqui, ele começa o versículo de número 12, eu vou ler na versão ACF, e ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo começa a dizer que acerca dos dons espirituais, ele, Paulo, não quer que os irmãos, ele está falando para a igreja, amém? Não quer que eles sejam ignorantes, ou seja, que eles não saibam a respeito dos dons espirituais, de como eles devem operar, de como devem fazer. Nós vamos ler aqui até o 11, depois eu vou voltar em cada parte. Ele diz no 2, vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, verso 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim, para o que for útil, ou para um fim proveitoso, como nós falamos no instante. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Então, amados, um texto aqui maravilhoso para que nós venhamos a entender coisas que tem muita coisa para se extrair daqui, mas nessa noite eu quero dar ênfase um pouquinho, principalmente sobre a unidade e a diversidade. O propósito do Espírito Santo, amados, nós vamos entender que ele diz aqui que o Espírito Santo ele dá os dons com um fim proveitoso, ou para aquilo que for útil. Ele não vai dar os dons simplesmente para a gente se engrandecer, para a gente se mover, para a gente aparecer ser maior ou melhor do que ninguém. Ele tem um fim proveitoso. E uma das coisas que o Espírito Santo ele quer promover no meio da igreja é unidade e diversidade. Aleluia. Glória a Deus. Então, no capítulo 12, versículo de número 2, ele diz assim, vós bem sabeis que antes eram gentios, levados aos ídolos mudos, como eram guiados. Isso aqui é uma parte bem interessante. O apóstolo Paulo chega para os Coríntios, ele diz, ei, vós sabeis que antes vocês eram levados aos ídolos mudos, e por eles eram guiados, né? E aí ele do 3, ele começa a dizer, agora eu quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, anátema, ou pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. No versículo 2, o que Paulo está querendo explicar, e talvez nós aqui, se a gente prestar atenção em algumas atitudes de algumas pessoas, vai ser fácil entender. Por exemplo, a Igreja Católica, né, não estou aqui criticando nenhuma religião, mas, por exemplo, eles costumam seguir alguns santos, sim ou não? Né? E, por exemplo, tem pessoas que vai à procissão Padre Cício, lá no Ceará.
alguém convida ele para ir uma romaria lá no Padre Cício, ok? E aquela pessoa, ele vai àquele lugar, só que lá existe uma imagem, alguém muda, só alguém esculpiu uma imagem, e aquele santo não fala, não tem nada. E ele vai, ele nunca conheceu, alguém guiou ele até lá. E quando ele chega lá, diante daquele movimento, ele sai de lá já com um bocado de coisa atribuída àquele santo. E agora as coisas que ele faz passam a ser baseado naquilo, ele crendo naquilo, ele bota sempre o Padre Cício diante, né, de alguma coisa. Muitos por aí, nordestinos, chamam Padrinho Cício, né, Padrinho Padre Cício, alguma coisa desse tipo. Mas o que é isso? Eles eram conduzidos até os ídolos e depois eles eram guiados por eles. Antes das pessoas conhecerem, eles não são guiados por eles. Alguém conhece, vai, leva, existe uma fé naquilo e ele vai acreditar que é possível de fazer alguma coisa. E aqui Paulo está falando que antes, esse povo de Corinto, eles eram levados a esses ídolos mortos. Mas agora eles não são mais levados a um ídolo morto. Eles são levados ao próprio Espírito, e o Espírito Santo tem vida. Amém? Inclusive ele vivifica e o Espírito Santo fala. E aí Paulo vem começar a trazer as instruções, que ele diz assim, ó, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Por causa disso, quero fazer compreender que ninguém, pelo Espírito, diz Jesus é amaldiçoado. Ou seja, nisso pode se confiar, no Espírito Santo. Mas o que nós estamos enfrentados no meio cristão? Por falta de conhecimento, muitas pessoas ficam com medo. E Paulo está dizendo aqui que o que vem de Jesus, que vem de Cristo é bom. Amém? Nada que vem dele pode ser ruim. E nesse contexto aqui do versículo 3, quando ele fala que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito. E tem se aplicado muito que, para que uma pessoa abra sua boca e fale que Jesus é Senhor, tem que ser pelo Espírito. Mas isso não é a verdade, porque nós vemos algumas passagens na Bíblia de algumas pessoas que não criam como Jesus como seu Senhor e Salvador e falaram Senhor, Senhor. Jesus era o Senhor, sim ou não? Nós temos o exemplo do gadareno, né, do endemoniado lá, que ele só falta entregar a sua vida para Jesus, mas ele não podia fazer isso, né? E nós sabemos dos fariseus também que eles falaram, o próprio Jesus disse, muitos me chamarão Senhor, Senhor, mas esses não terão parte comigo. Então, o que é que Paulo está trazendo aqui para os coríntios? É que ninguém se move debaixo do poder testemunhando de Jesus se não for pelo Espírito. Ele está dizendo que para você testemunhar de Jesus, você vai precisar, sim, dos dons espirituais. Você vai precisar, sim, do revestimento de poder sobre as nossas vidas. E é por isso que Paulo começa a trazer essa instrução, que não quer que eles fiquem sem compreender ou sem entender como é que isso funciona. Ok? Então, daqui em diante agora, nós vamos começar a ver a partir do versículo número 4, sobre a diversidade e sobre a unidade. Os dons espirituais, amados, eles são concedidos, eles são liberados para nós pela Trindade. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Eu não sei se você observou, mas na versão ACF, ele fala pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Senhor e pelo mesmo Deus. Amém? Versículo número 4, versículo número 5, versículo número 6. Em cada um ele vem especificando sobre isso. Verso 4, ele diz assim, ó, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo número 5, diz, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo de número 6, diz, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então, amados, eu me maravilho com isso, porque não importa a maneira como cada um age, ou como cada um opera, mas eu tenho que entender que todos eles foram concedidos por Deus. Amém? Então, nisso aqui, eu começo a observar a diversidade. Ele está dizendo que há diversos ministérios, sim ou não? Primeiro, dons. Há uma diversidade de dons. Há uma diversidade de ministério, ou de serviços. E há uma diversidade de
de realizações ou de operações. Mas em todas elas existe uma unidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amados, tem que existir sempre isso. Diversidade, mas unidade. Quando você vê um irmão seu se mover nos dons do Espírito, ou uma operação de milagres, ou de serviço, você precisa entender, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Amém? Você está aprendendo algo? É um só Espírito que promove a diversidade e a unidade na igreja. Aplicação para as nossas vidas práticas. Nenhuma manifestação do Espírito deve trazer divisão nas nossas vidas. Pegue bem isso. Nenhuma manifestação ou mover do Espírito deve trazer divisão nas nossas vidas. Quantos aqui creem que está precisando de ajustar um bocado de coisa? Porque, amados, hoje, no meio cristão, há muita dúvida quanto a isso e muita divisão. Ah, porque a igreja tal se move assim. Ah, porque eu creio nisso. Outro porque eu creio naquilo. Ah, não é bem assim. E Paulo traz instruções preciosas de como nós devemos nos comportar diante das manifestações do Espírito, que são várias. Amém? Então, nós podemos ver aqui que do verso 4 ao verso 6, Paulo vem falando sobre essas diversidades, mas que nenhuma delas é para trazer confusão, é para trazer união, né? 3 vezes nós vimos aí a palavra diversidade e 3 vezes nós vimos aí a palavra unidade. Por um lado, uma ênfase na diversidade e por outro lado, uma ênfase na unidade. Uma coisa que eu quero trazer entendimento aqui, quando fala dos serviços, e talvez algumas pessoas, por não entender, não confundam com os dons ministeriais, amém? Nós estamos falando nessa noite dos dons espirituais, que são diferentes dos dons ministeriais. Os dons ministeriais estão lá relacionados em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11 em diante, que vai falar sobre os chamados, né? Aqueles que são chamados para a obra. E esses dependem, inclusive, dos dons espirituais para a operação. Mas os dons espirituais são especificamente apenas para os dons ministeriais? Isso é que nós precisamos entender, amados. Que é outra coisa que as pessoas fazem confusão. Os dons ministeriais, quais são eles? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 dons ministeriais. São aqueles que Deus chama para fluir, operar nesses dons. Ministério é trabalho, é um trabalho específico. Esses dons, eles estão disponíveis para essas 5 categorias de ministérios e algumas outras mais, mas também elas estão disponíveis para mim e para você, amados. E é isso que a igreja do Senhor precisa entender. É isso que a igreja do Senhor precisa aprender, que os dons, eles estão disponíveis para nós, ok? Nós lemos até o 6, foi? Aliás, viemos já discorrendo sobre até o 6. Não importa em que você está operando, o que importa é que o Senhor seja o mesmo. Verso número 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja, amados, que, como eu falei logo no início, a diferença entre a oração em língua e a operação, a manifestação dos dons. A oração em língua você ora a qualquer momento. Já os dons espirituais, eles dependem do Espírito Santo. Todas as vezes que você vê um lugar como esse, ou aonde quer que você ande, você deve desejar os dons espirituais. Mas saiba que não é você que vai lá e pega o dom e começa a operar. É o Espírito Santo quem dá com um fim proveitoso, para algo que for útil. Por isso, no meio cristão, precisa ter esse entendimento de que, de repente, alguém que se levanta e começa a se mover debaixo de um dom, você tem que respeitar, porque ele tem um fim proveitoso. Muitas vezes, amados, vai acontecer, por exemplo, no meio de um culto, e de repente, quem está ministrando tem uma direção de falar algo, ou, sabe, se mover debaixo de uma unção ali,
para alcançar algo específico. E a igreja tem que entender essas coisas. Amém? Assim como também qualquer um que está na igreja. Claro que, como eu falei, não vai dar para eu falar aqui hoje que isso tem ordem e decência. Aqui o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas hoje nós estamos trazendo para você aqui instruções sobre os dons espirituais. A manifestação ou a ação, a aparição, mover, disponível nesse lugar, nesse exato momento, é com um fim proveitoso. Você crê que o Espírito Santo ele pode estar se movendo aqui para que você possa entender o que está sendo ministrado? Amém? Muitas vezes, pessoas vão estranhar, por exemplo, quem está aqui ministrando, ele começa a falar bem mais compassado, ele começa a repetir a mesma coisa várias vezes, com um fim específico. O Espírito Santo me dando uma direção, um discernimento, porque tem alguém que precisa pegar a coisa bem esmiuçada. E às vezes você que já sabe, fica dizendo, não, porque não vai fluir, não vai sair desse lugar, fica nesse mesmo batido, mas alguém precisa ser alcançado. E a igreja precisa entender isso. Amém? Há diversidade de serviços. Há muitas maneiras de quando nós estamos aqui para servir, de servir. Às vezes é comum eu trabalhar de uma forma, por exemplo, nós temos uma liturgia aqui da igreja. Mas, de repente, quando eu subo aqui, o Espírito Santo me dá uma direção. Às vezes, até o próprio esboço que eu preparei para ministrar naquele dia, ele manda eu colocar de lado e começar a falar algo específico. Com um fim proveitoso. Para aquilo que for útil. Sabe, amados, eu me maravilho, porque muitas vezes você vê um culto e você diz, parece que não aconteceu nada. Mas, de repente, daqui a 3 meses, 4 meses, 1 ano, seja quanto tempo for, alguém chega e fala, pastor, naquele dia, aquela palavra que o Senhor trouxe foi específica para mim, mudou a minha vida, mudou a minha história. E você diz, glória a Deus por isso. Porque, amados, não importa eu sair daqui, todo mundo batendo a mão nas minhas costas, dizendo, rapaz, que culto foi esse? E nenhuma vida ter sido transformada. Eu prefiro que de repente você fique inquieto na sua cadeira, que o outro comece a bocejar de sono, que o outro fique impaciente querendo ir embora, mas que uma vida que veio aqui hoje, clamando a Deus, pedindo para ser transformada, pedindo para ser alcançada, ela seja alcançada por aquela direção que eu fizer. Amém? Porque você já é salvo, você já foi alcançado, e às vezes uma pessoa que estava precisando ser alcançada daquela forma naquele dia. Amém? Então, tem um propósito, tem uma missão. Não há, entenda isso de uma vez por todas, não há manifestação sem um propósito, desde que seja a manifestação do Espírito. E é por isso que nós tomamos cuidado para que não seja coisas carnais. Amém? Aleluia! E isso me maravilha porque todas as vezes que eu tento buscar algo, se eu tentar buscar algo de um dom do Espírito, é um perigo para a minha vida e é um perigo para a igreja. É melhor ficar quietinho. Se o Espírito Santo não deu direção nenhuma, eu termino meu culto, vá para minha casa tranquilo, sabendo que o Espírito Santo não teve, uma direção de fazer nada, de se mover naquele momento aqui. Então, é melhor que a gente se conforme com isso. Não sou eu e nem você que inicia algo, se não podemos dar brechas para espíritos familiares ou adivinhos. Exemplo disso, é comum se já até dar um nome que é a profecia da pergunta. Amém? Quem já viu essa? De repente eu chego aqui para o irmão e disse, irmão, e aí, o irmão mora só, é? Aí o irmão disse, Aí eu começo a ministrar, continuo ministrando, daqui a pouco é meu irmão, eis que o Senhor está te dizendo que ainda hoje tu vai receber uma varoa, não sei o que, Antes eu fiz uma pergunta, sondei o terreno, sondei o espaço, e de repente eu estou inventando algo para dizer ao irmão, só para me aparecer no público, e deixa que Deus nunca mandou dizer nada para ele. E o irmão sai daqui iludido, pensando que Deus falou com ele e não foi nada disso. Agora, eu tenho certeza que ele não vai sofrer o prejuízo como eu talvez vá sofrer, porque falei algo que não deveria falar. Então existem essas coisas, existem muitas coisas no meio cristão que por não entender, tanto da parte de quem fala, como da parte de quem recebe, trazer confusão. E aí por conta disso, o que é que acontece? Muitos, na hora que alguém se move debaixo de uma unção, deixa de receber. Fica incrédulo, sem saber se é de Deus, se não é, mas Paulo começa a trazer uma instrução de que nós devemos prestar atenção,
no mover, na manifestação do Espírito, ok? Então, voltando ao versículo número 7, eu quero só dar mais uma ênfase aí. Ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E lembra que eu falei aqui agora que é com fim proveitoso? E como é que eu sei isso? Vou trazer 3 coisas aqui que você vai prestar atenção e gravar em seu coração hoje. Todas as vezes que o Espírito Santo se mover no lugar público, no meio da igreja, ele tem o propósito de trazer ou consolação, ou uma exortação, ou uma edificação. Se o que eu me movi para você não trouxe nenhuma dessas coisas, eu vou dizer para você, pode chutar. Pode dispensar, porque não foi uma manifestação do Espírito. Foi algo carnal, foi algo do ser humano. E o que seria uma exortação? O que seria uma edificação? O que seria um consolo? Por exemplo, a irmã entra aqui, de repente ela está vivendo uma situação bem crítica, ela perdeu um parente, ela teve uma perca muito grande na vida dela, e de repente alguém se move debaixo de uma manifestação do Espírito e traz algo para consolar o coração dela, para confortar o coração dela, e naquele dia ela sai dali consolada. Ela veio a esse lugar, ela veio à igreja dizendo, Senhor, eu quero hoje, receber um refrigério, eu quero receber algo da parte do Senhor. E o Espírito Santo, amados, ele sabe, ele vai se mover com isso. Amém? O que seria uma exortação? Você está desanimado, você diz, rapaz, eu vou na igreja hoje é o meu último dia, eu vou lá só para me despedir dos meus irmãos, mas eu não quero saber mais dessa vida não. Sabe esse negócio de ir para a igreja, vai para lá e para cá, eu não vejo mudança na minha vida, eu estou desanimado, estou não sei o quê. Aí quando ele chega aqui, o Espírito Santo se move e diz, meu irmão, hoje é teu dia, hoje o Senhor quer transformar a tua realidade de vida, sabe? Traz ele sai daqui revigorado, diz, rapaz, que besteira que eu ia fazer, eu estava com plano de desistir, mas hoje eu me levanto em fé novamente. Isso é uma exortação, não é você trazer, apontar o dedo e condenar a vida de quem já está quase morrendo, não. Essa é uma exortação. A exortação é trazer para perto, é chamar, é animar. E o que é edificar? É trazer algo que vai trazer crescimento para você. Essa aí, a exortação é uma reanimação. Mas a edificação, o Espírito Santo se move, de repente algo que você nunca tinha prestado atenção na sua vida, já estava lá, e o Espírito Santo traz uma revelação para você, e aquilo cresce dentro de você cresce naquela área, seja de fé, seja, de realmente fluir debaixo dos dons, seja qual for ela, mas edificou você sai daqui com algo maior dentro de você, convicto dentro de você. Então, 3 coisas o Espírito Santo os 3 propósitos que o Espírito Santo vai se manifestar, se mover no meio da igreja. Não é para rodar, não é para derrubar a cadeira, não é para nada disso. Pode acontecer? Pode. Porque nós temos uma carne. E diante de uma manifestação do Espírito, a sua alma e a sua carne podem ter reações involuntárias, amados. Mas isso nunca foi e nunca será a evidência de uma manifestação do Espírito. A evidência da manifestação do Espírito é o Espírito Santo se mover com um propósito: consolar, exortar e edificar. Vamos lá, todo mundo junto? Exortar, consolar e edificar. Esses são os 3 propósitos de uma manifestação do Espírito. Amém? Por isso, muita atenção, todas as vezes que você vê alguém se movendo debaixo dos dons, você presta atenção se vai trazer alguma coisa do tipo. Então, no mesmo lugar, às vezes vai ter opiniões diferentes. Como eu falei aqui, por exemplo, você está em um culto em que uma parte sai dizendo, rapaz, eu não recebi nada. Mas uma parte às vezes sai dizendo, rapaz, que culto foi aquele? Que palavra foi aquela? Que instrução foi aquela? Por quê? O Espírito Santo se moveu para aquilo. É como eu falo, muitas vezes as pessoas menosprezam o que está sendo ministrado aqui. Por quê? Porque às vezes é algo que você já conhece tanto, né? Já foi falado tanto, mas você não está aqui só por você, amados. O Espírito Santo, ele nos traz essa instrução, que nós estamos aqui uns pelos outros. Eu me maravilho no dia que eu venho, e quando eu vejo um assunto, por exemplo, que eu sei que já é bem conhecido, primeiro, eu fico atento, porque a palavra de Deus sempre tem algo novo. Eu fico atento para colher algo dali, mesmo que não seja para mim.
Mas eu fico me maravilhando porque eu digo, rapaz, eu sei que tem alguém que está precisando ouvir essa palavra hoje aqui. Se o Espírito Santo está direcionando para falar tão simples, dessa coisa que a igreja já é acostumada a ouvir, alguém está precisando ouvir. E eu vou sair feliz porque eu sei que o meu irmão está crescendo naquilo dali, irmã. Precisamos entender uma coisa bem interessante. Por exemplo, em qualquer outra área da vida, geralmente essas pessoas elas se dividem por classe social, sim ou não? Uma escola, por exemplo, geralmente quem tem melhor condição vai estudar num colégio tal. Quem não tem tal condição, às vezes, vai estudar num colégio mais inferior. E assim é vice-versa. Quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde, ele vai a um médico, a uma clínica diferente. Mas quem não tem, às vezes, vai para o SUS. Nem sempre é uma regra, mas é assim que funciona. Mas na igreja, irmãos, na igreja não tem separação, amados. Na casa do papai, na casa do Senhor, todos é a mesma coisa. A diferença é que tem uns mais já espirituais, uns já cresceram mais no espírito, uns ainda são bebês na fé, e a gente tem que entender sempre isso. Sempre, todas as vezes que você vir a esse lugar, você tem que lembrar disso, que tem pessoas que estão precisando, às vezes, entender algo que você já é PhD. Mas eu tenho certeza que todas as vezes que você ouvir a mesma coisa, é segurança para você. Amém? Eu não desprezo um versículo da Bíblia, amados. Eu posso já ter ouvido ele 500 vezes. Todas as vezes que eu ouço, o Senhor acrescenta algo à minha vida. Verso 8. Diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Outro ponto que eu quero trazer uma instrução para você aqui hoje, é sobre a fé. Aqui, eu não vou destrinchar hoje um pouco sobre a classificação dos dons espirituais. São 9 os dons espirituais, porém eles têm uma separação, separam a classificação por 3. E eu não vou falar por conta do tempo, mas eu quero só pincelar um pouquinho aqui nessa questão da fé. Quantos aqui já viram pedindo para Deus lhe dar fé? Muita gente pega esse texto e acha que é o Espírito Santo que aumenta a sua fé. Aqui, amados, estamos falando do dom, os dons do Espírito. Aqui não é a sua fé para a salvação. Todos aqui são salvos, amém? Um dia você creu que Jesus era o Senhor, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e que o sacrifício dele foi o suficiente para pagar todos os nossos pecados. E com isso você abriu a sua boca, fez uma confissão pública de que ele era o seu Senhor e Salvador da sua vida. Pela fé somos salvos, ou pela graça somos salvos, mediante a fé. Então você creu para a salvação. Mas aqui está falando de um dom espiritual, o dom da fé. E não é para aumentar a sua fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, essa semana alguém pediu, pastor, ore por mim para aumentar a minha fé. Eu digo, pronto, eu não oro. Eu vou te dizer como é. E como é, pastor? Diga, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quer aumentar a fé? Ouça a palavra. Quer aumentar a fé? Pratica a palavra. Quer aumentar a fé? Fala a palavra. E aí você vai... Porque quando você não tem de quem ouvir, você começa a falar. Qual o ouvido que está mais perto de você? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Você começa a falar e tem 2 ouvidos ouvindo. Então você fala a palavra e você está ouvindo. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou curado. E você começa a falar e a fé começa a entrar pelo seu ouvido de novo, até que vira a verdade de você. Eu costumo dizer que é igual um alternador, né? Que ao mesmo tempo que ele gera algo, ele se torna a se recarregar de novo. Então, a fé vem pelo ouvir. Aqui está falando do dom do Espírito. E aí tem gente que diz, pastor, o Espírito Santo não me dá fé, por isso eu estou sem fé. Ei, aqui é um dom da fé com fim útil, com fim proveitoso. Para que seria isso, pastor? Você anda por aí, você vê a igreja andar por aí ressuscitando gente todo dia? Não. Ressuscitar alguém, amados, precisa de esse dom da fé. De repente você pode chegar em um lugar, está lá um defunto no caixão, e eu espero que você tenha coragem para isso. E de repente você recebe uma instrução do Espírito Santo, dizendo, diga para esse defunto, levanta. E se você receber isso, se você agir em fé, eu tenho certeza que ele vai se levantar. Grande vai ser a carreira dos que estão ali ao redor.
Mas, se você falar debaixo desse dom, vai se levantar. Amém? Jesus operou nesse dom. E hoje é específico para isso. Porque se não fosse, se fosse só pela fé, amados, a gente ia viver de velório em velório, não era? Levanta, em nome de Jesus. Ninguém ia morrer, era morrendo. Levante, eu não morro agora não, ressuscite de novo. Mas veja que para ressuscitar alguém, você precisa de esse dom da fé. Assim como para outras coisas em específico. Então é algo que você pensa, por exemplo, você vai para um velório e você nunca foi tocado para fazer isso. Mas de repente, fique pronto, irmãos. Deseje isso, amém? Possa ser que um dia, porque é com um propósito. Lembra quando Jesus ressuscitou? Aquela mulher, ele disse que tinha um fim proveitoso. Então, de repente, Deus vai te dar uma instrução. Não, aquela pessoa eu quero que ele volte a viver com um propósito. Ela precisa realizar algumas coisas aqui na terra. Vai lá, impõe as mãos sobre ela e manda ela ressuscitar. Agora é na hora, você tem que pegar e agarrar. É o dom. Às vezes ele vem e no instante também ele some. Por quê? É com aquele fim. Não é para você ficar se mostrando de velório em velório, levantando morto. Não. É com um fim específico. Então, na hora que vier, aproveita aquilo, amados. Eu lembro que o apóstolo Sérgio Pessoa, ele conta um testemunho que um dia ele recebeu. Ele estava num defunto e ele disse: "Ô Jesus, se o Senhor estivesse aqui", ele disse: "E você?" Ele disse: "Senhor, está falando comigo, isso é você mesmo. Por que você não impõe as mãos sobre ela para ressuscitar essa pessoa?" E ele disse que teve aquela impressão mesmo no espírito de que ele recebeu, naquela hora, fé para impor as mãos e ressuscitar. Mas sabe o que foi que ele fez? Senhor, e se ela não levantar? Ou seja, já estava incrédulo, não estava mais em fé. Foi lá, fez, não deu em nada. Ficou um bocado de dia depressivo, porque não funcionou. Ele perdeu a hora certa e duvidou do dom do Espírito Santo. Mas pelo dom da fé, esse dom aqui, meu amigo, é para a operação de milagres, é para o impossível mesmo, aquilo que naturalmente falando é impossível você impor as mãos e acontecer. Amém? Então, esse dom da fé aqui não é para você se tornar, mais crente, continuar. Não, esse aqui é com fim específico. Há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja que há os dons de curar. É outra coisa que nós precisamos entender. Eu vou dar só uma pinceladazinha nisso aqui. Jesus disse que todos nós, não alguns, imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam